Nelson Barbosa. Tem o microfone sem fio? Acho que é melhor porque... Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, cumprimentar o relator da comissão, o deputado Jovair Arantes, primeiro vice-presidente da comissão, o deputado Carlos Sampaio, segundo vice-presidente da comissão, o deputado Maurício Quintela, terceiro vice-presidente, deputado Fernando Coelho Filho, e cumprimentar meu colega de exposição, professor Ricardo Lode Ribeiro, doutor em Direito Tributário da UERJ. Quero também agradecer o convite dessa comissão para participar dessa audiência e apresentar os motivos e as razões econômicas e fiscais pelas quais eu entendo não haver base para o pedido de impedimento da Presidenta da República. Para fazer isso, eu vou me concentrar essencialmente nos aspectos que foram acolhidos pelo presidente da Câmara ao encaminhar esse procedimento a essa comissão. Então, eu gostaria de começar relembrando 3 pontos principais que constam do relatório do presidente da Câmara que criou essa comissão. Primeiro ponto, a comissão deve-se averiguar aspectos, ações, fatos decorrentes do atual mandato, de 2015 em diante. Segundo ponto, dentre os fatos apontados no atual mandato, as indagações transmitidas a essa comissão dizem respeito a 2 temas principais. Há uma suposta edição de decretos de crédito suplementar que estariam em desacordo com a legislação vigente, que eu apresentarei os argumentos porque eles estão de acordo com a legislação vigente, e a realização ou não de alguns atos fiscais ao longo de 2015 que estariam em desacordo com o entendimento do TCU, o que eu também espero mostrar que todos os atos praticados em 2015 estão em perfeito acordo com o entendimento do TCU na época em que esses atos foram praticados. Uma vez mudado o entendimento do TCU, os atos da União foram, então, adequados ao novo entendimento. Então, começando pelo primeiro ponto, começando pelos decretos mencionados na abertura do processo de impedimento, se mencionam decretos de crédito suplementar. Então, eu acho que vale a pena, inicialmente, esclarecer a relação entre o que é um decreto de crédito suplementar e o que é um decreto de programação financeira. Um decreto de crédito suplementar, ele é um instrumento de planejamento e transparência orçamentária. Como o próprio nome diz, ele abre um valor suplementar para uma ação que já consta no orçamento. No dia a dia do governo, o Congresso aprova um orçamento e aprova também algumas regras para a criação de créditos suplementares nas ações que já existem no orçamento. O que esses decretos de crédito suplementar fazem são um remanejamento de recursos com base ou de anulação de recursos de ações já existentes ou com base em fontes pré-definidas pela legislação que podem servir de fonte de recursos para ampliação de dotações orçamentárias. A criação de um crédito suplementar não implica necessariamente nem gera automaticamente um aumento de despesa. As senhoras e os senhores parlamentares sabem melhor do que ninguém que todo ano o Congresso aprova uma lei orçamentária. Uma vez aprovada essa lei orçamentária, ela é depois objeto de uma avaliação por parte do Poder Executivo, que se traduz no decreto de contingenciamento. E esse decreto de contingenciamento estabelece daquelas dotações que foram aprovadas pelo Congresso, daquelas dotações de despesas discricionárias, o valor que pode ser executado.
Então, o decreto de contingenciamento estabelece o que nós chamamos, no jargão orçamentário, o limite financeiro, quanto pode ser gasto em cada ação. O decreto de crédito suplementar, ele amplia ou modifica o rol de ações em que pode ser gasto um determinado valor. Que valor? O valor determinado no decreto de programação financeira. Então, a simples edição de um decreto de crédito suplementar não significa um aumento de despesa, se isso não estiver previsto no decreto de programação financeira, no decreto de contingenciamento. E nenhum dos 6 decretos mencionados no pedido, no processo de impeachment, modificou a programação financeira de 2015. Nenhum desses 6 decretos modificou o limite global de gasto discricionário do governo. Sobre os decretos em si, eu gostaria de esclarecer que, primeiro, a edição desses decretos está de acordo com a legislação vigente, ela cumpre o estabelecido na Lei Orçamentária Anual de 2015, a LOA de 2015. No seu artigo 4º da LOA de 2015, há uma série de especificações e de regras para a abertura de crédito suplementar. Como isso pode ser aberto, com que fontes isso pode ser aberto, e todos os decretos foram editados, foram amparados por pareceres técnicos do Ministério do Planejamento e das áreas jurídicas competentes e seguiram o determinado pela lei orçamentária. Não vou aqui discorrer sobre todos os incisos desse artigo 4º, que é muito extenso, mas entrego ao presidente da comissão e ao relator a redação do artigo 4º da lei orçamentária com um comentário sobre o que cada inciso, o que cada parágrafo permite que seja feito. No caso dos 6 decretos mencionados, o valor total de créditos abertos pelos 6 decretos foi de 95,96 bilhões de reais. A maior parte desse valor foi aberta através da anulação de outras dotações orçamentárias. Ou seja, se reduziu o valor de uma determinada ação para se aumentar o valor de outra ação. Não há de se falar, nesse caso, nem de aumento de limite orçamentário. Foi reduzido um limite orçamentário para aumentar outro limite orçamentário. O restante, que corresponde a 2,5 bilhões de reais, foram criados com a utilização do que se chama, no jargão orçamentário, de superávit financeiro ou excesso de arrecadação. O que é excesso de arrecadação? Ao longo do ano, há uma previsão. Na lei orçamentária, as senhoras e os senhores aprovam uma lei orçamentária com uma previsão de arrecadação. E como qualquer previsão, ela pode se verificar ou não. Ao longo do ano, algumas receitas ficam abaixo, outras receitas ficam acima. Ao longo do ano, pode haver excesso de arrecadação em receitas isoladas. Pode haver, por exemplo, doações para hospitais e universidades. Pode haver receitas de convênio acima do que foi previsto. Pode haver receitas de taxas e multas de fiscalização acima do que foi previsto. Isso é o excesso de arrecadação. E, normalmente, a maior parte desse excesso de arrecadação é vinculada a uma despesa específica. E eu vou dar exemplos mais à frente disso. O superávit financeiro consiste do quê? Consiste do excesso de arrecadação que se verificou num ano, mas não foi utilizado naquele ano. Então, para o ano seguinte, ele se converte num superávit financeiro que pode ser utilizado como fonte de recursos para aumentar créditos, dotações orçamentárias. E outro ponto importante, do total de decretos, dos 7 decretos mencionados, como eu falei, a maior parte foi financiada por anulação de outras despesas. A parte que foi financiada por excesso de arrecadação ou por superávit financeiro atingiu 2,5 bilhões. Mas mesmo dentro desses 2,5 bilhões, 700 milhões foram destinados a despesas financeiras. Pagamento de encargo de dívida e de juros. Despesas financeiras que, por definição, não entram no cálculo do resultado primário. Então, o questionamento, em termos de valor, se restringe a 1,8 bilhões de reais, dentro de um total de 95 bilhões de reais que foram objeto desse decreto.
Eu faço questão de colocar isso para delimitar o tamanho do valor do que nós estamos discutindo. E, independente do tamanho, eu agora vou apresentar por que, mesmo que fosse 1 centavo, esses valores estão completamente regulares com a lei fiscal e com a programação fiscal. Os decretos envolvem vários ministérios e várias despesas. Eu vou também deixar aqui com o presidente, com o relator da comissão, um detalhamento de todos esses decretos, para que todos os membros da comissão possam saber exatamente que valor foi utilizado, para que fim. Essa é uma informação que já é pública, mas é uma informação que está dentro das estatísticas orçamentárias do governo, que não é de fácil obtenção. Passando para os aspectos qualitativos, eu vou dar alguns exemplos dessas suplementações orçamentárias que estavam contidas nesses decretos. Em primeiro lugar, algumas dessas suplementações orçamentárias decorrem de pedidos feitos por outros poderes. Pedidos feitos principalmente pelo Poder Judiciário, no caso desses 6 decretos. Existe, por exemplo, um pedido da Justiça Eleitoral, que pede uma autorização de crédito suplementar para realizar concursos públicos para analistas e técnicos judiciários. Com base em quê? Com base no excesso de arrecadação decorrente de tarifas de inscrições em concursos públicos. Houve uma receita maior, porque houve uma demanda maior para se inscrever em concursos públicos, isso proporcionou uma receita maior para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, então, pediu um crédito suplementar para poder utilizar essa receita, excedente, esse excesso de arrecadação, na realização de concursos públicos. Essa receita não significa que o Poder Judiciário não tem que cumprir o seu limite financeiro. O limite financeiro continua o mesmo, é aquele decretado no contingenciamento. Significa que, se vai se utilizar esse excesso de arrecadação para uma despesa, isso tem que ser compensado com a redução do mesmo valor em outra despesa. Porque o decreto financeiro, o que dá o limite de gasto, não foi alterado em nenhum momento por nenhum desses 6 decretos. Outro exemplo, o Ministério da Justiça pediu um crédito suplementar para aplicar recursos na realização de escoltas de cargas dimensionadas e curso de formação de servidores. Com base em quê? Com base no excesso de arrecadação proveniente de taxas e multas pelo exercício do poder de polícia e multas provenientes de processos judiciais. Ao longo do ano, a receita dessas multas se verificou acima do que era esperado, e há um pedido de crédito suplementar para destinar para atividades usuais, corriqueiras e necessárias da polícia. Como o limite global de gasto do Ministério da Justiça e do governo como um todo não é alterado, a utilização desses recursos tem que ser compensada por uma redução equivalente de despesa em outras rubricas. Terceiro e último exemplo. Ministério de Educação solicitou uma autorização de crédito suplementar para aplicar no funcionamento e na gestão de hospitais universitários federais. Baseado em quê? Baseado num superávit financeiro decorrente de doações de pessoas físicas e instituições públicas, privadas e nacionais. Houve um aumento de doações que ficou na conta única do Tesouro em exercícios anteriores, e esse pedido é para usar esse valor para melhorar o funcionamento e a gestão de hospitais universitários federais. Isso acarreta um aumento de despesa? Não. Isso acarreta uma realocação de despesa, porque o que for gasto a mais nessas ações tem que ser compensado com um gasto menor em outras ações, pelo simples motivo de que a programação financeira, o decreto de contingenciamento, não foi modificado. O que eu quero colocar com esses exemplos, senhoras e senhores deputados, é que é preciso separar o que é gestão orçamentária do que é gestão financeira. A gestão orçamentária, ela diz respeito aos créditos, às autorizações que o Congresso Nacional dá para a União realizar despesas. E a própria lei orçamentária especifica, no artigo 4º, como que pode ser dadas autorizações adicionais, créditos suplementares. O aumento ou não de uma dotação para um programa não significa que aquele programa vai ter imediatamente um gasto aumentado.
Porque o gasto, como os senhores sabem, é separado, isso faz parte da gestão financeira. É determinado no decreto de programação fiscal, no decreto de contingenciamento. Eu sei que essas questões são muito técnicas e os senhores e as senhoras as conhecem muito bem. Mas os nossos telespectadores, a população brasileira, não têm, obviamente, a obrigação de ter o conhecimento técnico necessário para isso. Então, eu gostaria de dar um exemplo para traduzir a diferença entre o que é orçamentário e o que é financeiro. Um exemplo que eu acho mais adequado é o exemplo de uma ida ao supermercado. Você vai ao supermercado com uma lista do que você precisa comprar. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Isto é a dotação orçamentária, digamos, onde você vai gastar o seu recurso. O que é o seu limite financeiro? É o quanto dinheiro você tem no bolso. É o quanto de dinheiro que eu tenho para gastar naqueles itens da lista do supermercado. Ao caminho do supermercado, alguém da sua família te liga e fala, olha, em vez de comprar 1 quilo de arroz, compre 2. Você muda a lista do supermercado, muda a dotação orçamentária, mas você continua com R$100 no bolso. Se você for comprar mais 2 quilos de arroz, você vai ter que comprar menos das outras coisas, porque você continua com R$100 no bolso. É essa a diferença entre o crédito suplementar e o limite financeiro de pagamento. O que os decretos fizeram foram aumentar as alternativas que o governo tem para aplicar o mesmo valor financeiro fixado no decreto de contingenciamento. E mais importante, um fato que passa despercebido na discussão, mas é muito importante, os senhores e as senhoras sabem isso melhor do que ninguém, a população brasileira sentiu isso no ano passado. Antes da edição desses 6 decretos, o governo aumentou o contingenciamento. O governo aumentou o contingenciamento de 71 bilhões de reais para 78 bilhões de reais. Então, não há que se falar que esses decretos aumentaram uma despesa. Na verdade, eles vieram depois de um aumento do corte da despesa. No ano passado, o governo fez o maior contingenciamento da história. O maior contingenciamento desde que existe contingenciamento. O maior contingenciamento desde que existe a LRF. Não há que se falar de flexibilidade fiscal, de responsabilidade fiscal, de irregularidade fiscal ou de crime de responsabilidade fiscal no momento em que o governo fez o maior contingenciamento da história. O governo cortou o máximo que foi possível cortar das suas despesas discricionárias. E o que esses decretos fizeram foram apenas ampliar o leque em que era possível usar um valor menor de despesas discricionárias. Passando para o segundo ponto, que também é objeto de menção no processo de impeachment. Antes disso, desculpa, esqueci um ponto que eu acho menor, mas eu acho importante esclarecer, sobretudo para as pessoas que estão nos assistindo. Não sei se foi mencionado aqui ontem, e eu tenho certeza que não foi mencionado por nenhum parlamentar, que os senhores e as senhoras conhecem muito bem isso, mas eu acho importante esclarecer esse ponto para a população brasileira. Esses decretos de crédito suplementar são chamados decretos não numerados. Por eles serem não numerados, isso gera uma impressão de que esses decretos não são transparentes. Muito pelo contrário, senhoras e senhores. Esses decretos são completamente transparentes. A decisão de chamar esses decretos não numerados decorre de um decreto adotado em 2002, decreto 4.176, adotado na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso de uma forma correta, que define que somente decretos de caráter normativo deverão ter numeração. Decretos que vão regulamentar leis, decretos que vão regulamentar instruções normativas, decretos que vão regulamentar aspectos constitucionais. Decretos que não são normativos, decretos que são, por exemplo, nomeação de membros de agência, decretos que são ajustes de remanejamento de orçamento, não precisam ser numerados, mas eles são públicos. Todos eles são públicos. O Brasil tem um sistema orçamentário dos mais transparentes do mundo. Todos os decretos não numerados publicados pelo governo federal, não só os 6 mencionados no processo aqui em análise, mas todos os decretos não numerados publicados pela presidente Dilma, pelo presidente Temer no exercício da presidência, pelo presidente Lula, pelo presidente Fernando Henrique, estão todos acessíveis no portal de legislação do Planalto. E eu passo aqui também ao presidente da comissão
o site em que esses decretos estão disponíveis. Agora eu vou para o segundo ponto. Também é mencionado no processo de abertura de impeachment a necessidade de se esclarecer se, ao longo de 2015, a União adotou ou não práticas fiscais em desacordo com o entendimento do TCU. Eu quero deixar claro para todos os senhores que não ocorreu isso, por vários motivos. O principal deles é que o TCU modificou o seu entendimento de algumas ações com base na sua análise das contas de 2014, que ocorreu ao longo de 2015. Então, essas modificações de interpretação do TCU ocorreram ao longo de 2015, e uma vez que essas modificações se traduziram em decisões formais por parte daquele tribunal, apesar de não concordar integralmente com todas essas recomendações do TCU, o governo passou a aplicar o novo entendimento do TCU a partir do momento que esse entendimento foi formalizado. O governo recorreu, quando pôde recorrer, o TCU respondeu aos pedidos de recurso do governo, e, uma vez formalizada a decisão, o governo adotou as práticas recomendadas pelo TCU a partir de 2015. E aí, novamente, eu quero ilustrar isso com 2 exemplos. São os exemplos que têm sido mais mencionados no debate sobre a questão da política fiscal. O primeiro exemplo é a relação da União com bancos públicos em contratos de prestação de serviços. Uma das principais ações do governo federal no Brasil e no mundo consiste de transferências de renda. Previdência Social, seguro-desemprego, Bolsa Família, bônus salarial e outras transferências desse tipo. Como essas transferências são realizadas? O governo faz um contrato de prestação de serviço com um agente financeiro público. Nesse contrato de prestação de serviço, o governo tem uma programação de quanto vai ser o desembolso de cada mês e passa os recursos para o agente financeiro. Em determinado mês, em determinada semana, pode ocorrer que o valor que tem que ser transferido à população não é exatamente igual ao valor que o governo transferiu para o agente financeiro. Para lidar com isso, existe uma coisa chamada conta-suprimento, em que acumula diferenças ou a favor da União ou a favor dos bancos públicos. E essa conta deve ser sanada periodicamente. É uma conta que, se houver um desequilíbrio, ela é uma conta remunerada, tem uma taxa de penalização para as duas partes, mas é um procedimento necessário. Por exemplo, eu não sei de antemão quanto que eu vou pagar, por exemplo, de seguro-desemprego em cada mês. Eu tenho uma projeção, eu transfiro esse recurso para a Caixa Econômica. Se, num determinado mês, o pagamento de seguro-desemprego for menor do que eu transferir para a Caixa Econômica, esse valor fica lá depositado a favor da Caixa Econômica. Se a despesa for maior, a Caixa Econômica paga, cumpre o programa social e aquele valor fica, então, negativo contra a União. E a União tem que ir lá e saldar esse valor. Pois bem, ao longo de 2013, e principalmente no primeiro semestre de 2014, o valor dessa conta-suprimento, durante alguns meses, ficou com um valor excessivamente negativo contra a União e por um período longo de tempo. Essa conta-suprimento, senhor presidente, senhor relator, é uma conta que já existe há muito tempo. Essa metodologia de pagamento não foi objeto de questionamento por parte do TCU ao analisar as contas de 2011, de 2012 e de 2013. Foi objeto de questionamento do TCU em 2015 ao analisar as contas de 2014, o que é perfeitamente normal. Como os senhores sabem, a legislação evolui, ela é aperfeiçoada. Então, ao analisar as contas de 2014, o TCU entendeu necessário fazer um aprimoramento dessa metodologia, para que esses repasses não levassem a acúmulos de saldos excessivos, sejam a favor da União, seja a favor dos agentes financeiros. E o governo atuou para regularizar essa situação. Atuou de 2 formas. Ainda em 2014, o governo zerou o saldo negativo que existia contra a União, de modo que em 2014 essa conta encerrou com um saldo positivo a favor da União. Então, o governo resolveu, do ponto de vista financeiro, esse assunto em 2014, e, em 2015, o governo publicou um decreto, o decreto 8535, que eu também vou deixar com o presidente, com o relator da comissão, para evitar
que se acumulem saldos elevados por um período muito longo de tempo, para se adequar à recomendação do TCU. E esse decreto especifica, dentre outras coisas, que é vedado o acúmulo de saldos negativos por parte da União em contratos de prestação de serviços por mais de 5 dias úteis. Uma vez informado pelo agente financeiro, o Tesouro tem 5 dias úteis para ir lá e zerar esse saldo. Tão importante quanto isso. É vedado o acúmulo de saldos negativos por parte da União em contratos de prestação de serviços com instituições financeiras ao final de cada ano. Para quê? Para evitar se transferir uma obrigação de um ano, de um exercício, para o exercício seguinte. Se for um final de mandato, para evitar a transferência de uma obrigação de um presidente para o seu sucessor. Então, no que se refere aos contratos de prestação de serviços, eles foram resolvidos de modo financeiro em 2014 e eles foram aperfeiçoados do ponto de vista administrativo ainda em 2015. Logo, não há que se falar em repetição, continuação ou adoção de práticas consideradas irregulares por parte do TCU ao longo do ano de 2015, independente da interpretação que se tenha sobre a pertinência ou não dessas práticas em anos anteriores a 2015. Porque eu não sou especialista em direito, eu tenho certeza que o meu colega vai abordar isso com muito maior profundidade, mas quando se muda o entendimento de uma regra ou de uma lei, a própria segurança jurídica recomenda que essa mudança tenha efeitos para frente, e não efeitos retroativos. Foi isso que o governo fez nessa questão dos repasses às instituições financeiras. Meu último ponto. Também tem sido objeto de questionamento a existência de passivos da União junto a bancos públicos e junto ao FGTS. Passivos decorrentes de programas de equalização de taxa de juros, no caso do Plano Safra, no caso de programas habitacionais, no caso do Programa de Sustentação de Investimento do BNDES. E também a existência de passivos da União junto ao FGTS por adiantamentos que o FGTS fez em alguns momentos para a União na execução do programa Minha Casa Minha Vida. Na opinião do governo, esses adiantamentos e essa metodologia de equalização de taxa de juros não consiste de uma operação de crédito. Nós apresentamos esses argumentos ao TCU e estamos apresentando esses mesmos argumentos na CMO, que ainda vai julgar as contas de 2014. Independentemente desse questionamento, desse recurso por parte da União, ao analisar as contas de 2014, o TCU entendeu como necessário também a necessidade de aperfeiçoar a metodologia de pagamento, tanto de equalização de taxa de juros, quanto de ressarcimento do FGTS por eventuais adiantamentos que o FGTS tenha feito no programa Minha Casa Minha Vida. Quando esse entendimento foi formalizado? Nesse caso, senhoras e senhores, houve, na verdade, 2 processos que correram no TCU sobre o mesmo assunto, presidente. Um primeiro processo que foi relatado pelo relator José Múcio, que foi objeto de um pedido de um recurso do governo, recurso esse que foi julgado em dezembro de 2015. A partir de dezembro de 2015, o recurso foi julgado, então foi feito um acórdão, recomendando que a União mudasse a metodologia de pagamento e regularizasse todas as pendências anteriores de exercícios anteriores. Em paralelo a isso, também no julgamento das contas, conduzido pelo ministro Nardes, também foi recomendado que a União mudasse essa metodologia e regularizasse esses pagamentos. Quando essa decisão do ministro Nardes se transformou em um acórdão, em outubro de 2015. Então, a partir dessa decisão final do TCU, e apesar de discordar dessa interpretação, e o governo está apresentando as razões dessa discordância na CMO, o governo resolveu aplicar de imediato as recomendações do TCU a partir do acórdão tomado pelo TCU. Então, o governo modificou a sistemática de pagamentos de equalização de taxa de juros de reembolso do BNDES, através de portaria do Tesouro Nacional, portaria 950 de 2015, que versa sobre os pagamentos do PSI, dos programas do BNDES. E a partir da portaria 336 de 2014, portaria ainda, dicas de passagem, ainda do ministro Mantega, que versa sobre o pagamento de equalização de taxa de juros em programa de safra agrícola. O governo estabeleceu uma metodologia em linha com as recomendações apresentadas pelo TCU.
O que é essa metodologia? A apuração de equalização de taxa de juros deve se dar a cada 6 meses. Ministro, Vossa Excelência tem mais um tempo e, claro... Eu concluo em 5 minutos. Isso. O senhor pode concluir. O tempo é 30, mas, é claro, dada a relevância aí da explicação de Vossa Senhoria, o senhor tem mais 5 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado pela paciência também dos parlamentares. Vou concluir em 5 minutos. Essas portarias estabeleceram a seguinte metodologia. As despesas de equalização de taxa de juros são apuradas de modo semestral, porque elas envolvem várias operações. Ao final de cada semestre, as instituições financeiras apresentam o valor a ser pago pela União em equalização de taxa de juros e o Tesouro tem até 6 dias úteis para pagar esse valor, de modo que não há mais um descasamento excessivo entre o momento em que é remetido e é apurado o valor da equalização e o momento em que ele é pago. E, mais importante, os valores apontados pelo TCU, que teoricamente deveriam ter sido objetos de pagamento de exercícios anteriores, os valores que tinham sido apontados no final de 2014, atualizados, correspondiam, no final de 2015, a 55,6 bilhões de reais. E, ao final de 2015, através de uma autorização do Congresso Nacional, que nós pedimos autorização ao Congresso Nacional para poder fazer esse pagamento, e essa autorização foi concedida, eu quero agradecer aqui a todos os parlamentares que votaram a favor dessa autorização. Nós não só mudamos a metodologia do pagamento para frente, nós acertamos todas as pendências para trás. Pagamos todas as pendências de exercícios anteriores, sejam de equalização de taxa de juros, sejam de reembolsos necessários ao BNDES. Isso resultou num pagamento de 55,6 bilhões de reais feito ao final de 2015, de modo que essa questão se encerrou do ponto de vista administrativo e do ponto de vista legal e jurídico ainda no ano de 2015. Então, para concluir, presidente, agradeço o tempo mais extenso a mim concedido. Eu gostaria de dizer por que eu acho que não há base legal para o pedido de impeachment em análise por essa comissão. No caso dos decretos de crédito suplementar, em primeiro lugar, eles estavam de acordo com a legislação em vigor previsto no artigo 4 da Lei Orçamentária de 2015. Em segundo lugar, a criação de um crédito suplementar não implica necessariamente um aumento de despesa financeira, porque esses créditos suplementares não alteraram o limite financeiro, não alteraram o decreto de contingenciamento de 2015. Muito pelo contrário, eles foram adotados depois de o governo aumentar o corte de despesas. No caso das chamadas operações de inquestionamento pelo TCU, o governo questionou a interpretação do TCU, enquanto isso foi possível, nos trâmites legais. A partir do momento em que a determinação do TCU se tornou formal e final, a partir de um acórdão por parte do TCU, imediatamente o governo mudou a metodologia de pagamento de equalização de taxa de juros, imediatamente o governo mudou a metodologia de reembolso do FGTS e pagou todos os valores de exercícios anteriores apontados pelo TCU. Com base nesses fatos e não em opinião, eu considero não haver base legal para o pedido de impedimento da Presidente da República. Muito obrigado. Obrigado, ministro Nelson Barbosa. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse passar esses documentos, que eu já peço para a Cláudia já distribuir ainda, agora, na comissão, o mais rápido possível, para todos os parlamentares, para todas as parlamentares, para ajudar no esclarecimento